a lipoaspiração é a cirurgia plástica mais realizada no Brasil. Eu falo aqui sobre mulheres, mas eu tenho imagens aqui, inclusive do antes e depois até de homens. Tá vendo aí, ó? Os detalhes. Você pode até dizer, não, mas esse rapaz não precisava nem fazer, mas ele quis ficar trincado, não conseguia, fez a lipo e realizou o sonho, tá certo? Somente no ano passado, esse procedimento foi realizado 224.896 vezes. Esse é o relatório da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, a ISAP. No entanto, algumas mulheres e homens, eu conheço inclusive uma pessoa, essas pessoas criaram o hábito de se manter em forma com plástica. Mas isso não pode prejudicar a saúde? Nós estamos com o cirurgião plástico Felipe Vieira. Doutor Felipe, boa tarde para o senhor. Boa tarde, Carlinhos. Sempre um prazer estar aqui contigo. Olha, essa imagem que a gente botou aqui do rapaz, essa aí é a moça, né? Essa imagem aí, ele não tinha, assim, obesidade, ele não tinha muita gordura. Mas trincou, né? Fez a lipo. Exato. O sonho dele era ficar assim, né? Com um tanquinho. Isso. É isso que faz a cirurgia plástica, não é emagrecimento, não. Ou pode também emagrecer com a cirurgia. Vamos lá. A intenção principal da lipoaspiração, ela não é promover o emagrecimento. Ela é, sim, modelar, criar uma definição corporal. Então, a gente consegue ter resultados muito melhores naqueles pacientes que já estão com peso próximo do habitual, do peso certo, do que aquelas pessoas que estão com sobrepeso elevado. Até porque a gente tem limites até onde a gente pode ir com essa lipoaspiração e, ao mesmo tempo, quando você pega uma pessoa que está bem acima do peso, você não consegue definir esses detalhes, a superfície corporal, como os gominhos dos músculos, como a cintura, principalmente nas mulheres, como a gente consegue quando a gente pega um paciente que está com peso próximo do ideal. Agora, quando o senhor pega um paciente que não está perto do peso ideal, tem realmente aquela gordura, não apenas localizada, né? Que tem essa parte aqui, o pessoal chama os culotes. Os culotes. Isso é uma tristeza. Né? O tal do culote é uma tristeza. Aliás, se você procurar no YouTube, o que tem de personal trainer e nutricionista falando sobre culote, entendeu? E nenhum dá jeito. Não dá jeito. Quem dá jeito é ele. Nós somos um elo, né? A gente é parte dessa história, a gente não consegue dar a solução sozinho. Doutor, agora, como é? Se a pessoa está acima do peso, como é que o senhor vai resolver um negócio desse? Vamos lá, quando esse paciente chega no consultório, o primeiro passo é sempre saber que a gente trabalha com equipe multidisciplinar. Então, se o paciente está bem acima do peso, a gente não só começa a estabelecer um trabalho do ponto de vista de assistência nutricional, de atividade física, e aí a gente entra com a cirurgia plástica naquele momento onde a gente consegue dar o resultado que o paciente tanto almeja. Não faz mal fazer várias lipoaspirações, em momentos distintos, lógico, mas também não é o sentido principal. O sentido deve ser fazer a cirurgia de um contorno. Eu sempre gosto de colocar para o paciente que quando a gente tanto deseja uma coisa, para ter um resultado ótimo, a gente precisa de uma preparação ótima. E essa preparação ótima vem exatamente. No caso, a sua equipe multidisciplinar, não é? Se a pessoa está muito acima, o pessoal já vai atuar para ele fazer uma dietinha, fazer alguma atividade. Até porque, nessa questão da barriga tanquinho aí, tanto em homem quanto em mulher, se você não tiver a musculatura, mesmo se você tiver a camada de gordura, não tiver a musculatura embaixo, não vai mostrar nada, não vai aparecer. Você não vai conseguir ter essa impressão na pele da musculatura se você não tiver a musculatura trabalhada. Então, antes tem que fazer o exercício. Tem que fazer por isso que o senhor recomenda. Todo esse processo. Isso faz parte dos pilares de quem tem aquele corpo ideal, né? Aquele corpo que a gente tanto sonha hoje. O senhor disse que não faz mal fazer, dependendo do espaçamento de tempo, a cirurgia de lipoaspiração mais de uma vez. Eu tenho um amigo meu, inclusive é uma pessoa muito conhecida, não vou dizer porque ele me fez essa confissão em segredo. Né? Eu disse para ele, mas como é que você consegue? Ele disse, olha, todo ano eu faço uma lipo. Não são poucos os pacientes desse tipo, não. Todo ano ele faz. E olha, o cidadão, ele aparece no show do... Eu vi até o outro dia ele estava fazendo. O cara batido, né? E ele fez um aqui também. Isso. Também tem... Tem a situação. Muitas vezes essas lipoaspirações, elas são feitas, mas não são todas as vezes que são feitas no mesmo local do corpo.
Então você tem normalmente, para o público feminino, como você estava mesmo falando, os culotes, a cintura, normalmente é o ponto principal. Mas o contorno das coxas, em momentos distintos, principalmente na população masculina, a lipoaspiração no tórax, para poder você dar uma baixada na gordura do tórax. E, na sequência, você também tem o tratamento da papada, faz com que as pessoas realmente... Exista um público que vem com frequência no nosso consultório para poder buscar essa melhora. Para buscar a melhora. Isso. Então não vai fazer mal. Não vai fazer mal. Não vai perder a gordura, né? Não é para perder gordura, mas vai continuar torneado. Vai continuar torneado. O que a gente tem sempre a preocupação é que, tecnicamente, você lipoaspirar aquela área a primeira vez é muito melhor do que você lipoaspirar uma área que já foi lipoaspirada, porque se forma fibrose, que é uma cicatrização naqueles tecidos. E aí você fica com um controle mais dificultado daquele formato que você deseja deixar no final. Agora, também aquela pergunta de $1 milhão, né? A pessoa fez ali, tirou a gordura volta para aquele mesmo canto. Como é que é essa coisa? Vamos lá. Quando você retira a gordura, a gente tem... você consegue deixar aquele corpo torneado, mas se o paciente passar a ingerir mais alimento, mais energia do que o que ele gasta, inevitavelmente ele vai criar depósito em algum lugar. Lógico que ele vai se depositar mais onde já existir mais gordura, mas ele também vai se depositar naquela área que foi lipoaspirada. É um mito achar que uma área que já foi lipoaspirada não vai engordar novamente. Então, até nisso daí a gente volta para aquele princípio. Se você quer ter um resultado, você tem que se preparar, mas você também tem que se cultuar, ou seja, você tem que manter aquela aptidão, tanto alimentar quanto física, para poder preservar aquele resultado que você conseguiu com a cirurgia. No caso, as células, elas crescem ou nascem outras células gordurosas? A célula gordurosa, ela não só aumenta de tamanho, como ela se multiplica. Se multiplica. O tecido gorduroso é um dos principais tecidos doadores de células-tronco. Ou seja, é mito dizer que eu tirei, porque eu tirei as células gordurosas e aí não vai nascer de novo, vamos dizer assim, como o povo fala. Tecnicamente, vai se multiplicar novamente. Explicando de uma maneira bem simples, a gente tem basicamente 2 tipos de gordura. A gente tem uma gordura de fácil mobilização, que é aquela que quando a gente faz uma dietinha, a gente perde ela rápido, do mesmo jeito que quando a gente engorda, ela cresce rápido. E existe um outro tipo de gordura que é, vamos chamar assim, uma gordura de preservação, que mesmo que a pessoa faça praticamente uma greve de fome, ela vai continuar lá naquele local. É a famosa gordura localizada. E nessa é que a lipoaspiração ela se preza de maneira mais eficaz. Porque é aquela que você vai passar horas e horas na academia e não vai conseguir resolver se não fizer a cirurgia junto para poder retirar aquela gordura localizada. Agora vamos falar sobre a questão de procurar um profissional que seja credenciado e responsável. Há relatos no Brasil todo, e até fora do Brasil, de pessoas que morrem nesse tipo de procedimento, né? O que a pessoa tem que ter de cuidado se for optar por uma cirurgia estética, como é o caso da lipoaspiração? A gente tem, primeiro de tudo, escolher o profissional. E aí a gente começa essa indicação dizendo que é importante que o profissional que vai fazer sua lipoaspiração seja um profissional credenciado na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que isso já lhe dá uma chancela de que ele passou por 6 anos de faculdade, com mais 6 anos de residência e tem um título de especialista que ele adquiriu depois de ter obtido conhecimento. Ponto 1. Curiosamente, existe uma pesquisa que foi realizada no Conselho Regional de Medicina de São Paulo, há alguns anos atrás, que de 297 casos de processos relacionados a cirurgias estéticas, apenas 6 eram cirurgiões plásticos credenciados. Todos os outros eram não profissionais plásticos que estavam fazendo aquele tipo de cirurgia. Então, aí é um perigo. Por isso que eu recomendo que o primeiro passo seja esse. Segundo, a quantidade de seguidores não necessariamente implica na experiência dos colegas. Então eu acho que tão importante na rede social da pessoa conhecer quem é que vai se operar, mas é também procurar outros meios para poder saber que tipo de formação aquele profissional teve. É o segundo passo importante. Terceiro, sempre desconfiar naquelas situações onde tudo é muito fácil. A cirurgia plástica, a lipoaspiração é uma cirurgia plástica como tantas outras. E aí ela demanda uma preparação pré-operatória, os exames que devem ser feitos de forma adequada, laboratoriais, avaliação cardiológica, exames de imagem. Você deve fazer a cirurgia num hospital que esteja capacitado a atender esse tipo de cirurgia, de preferência hospitais que tenham UTI, que tenham toda uma equipe de suporte ao redor. E também o acompanhamento do pós-operatório é uma conjunção que deve depender tanto do colega cirurgião que fez a cirurgia, como do paciente. Se essas duas coisas não andarem juntas, a gente prejudica um pouco o resultado no pós-operatório. Bom, como é um procedimento antigo, não é uma coisa nova, teve algum avanço científico
na lipoaspiração? Temos vários avanços. A lipoaspiração, ela inicialmente caiu no mercado no início da década de 80. E aí, naquela época, se fazia uma lipoaspiração com cânulas, que são pequenos canos que a gente usa para poder puxar a gordura, extremamente grossos. Isso hoje a gente está fazendo lipoaspiração hoje com cânulas cada vez mais finas, tá certo? E além disso, a gente tem equipamentos que, associados ao movimento de você fazer a retirada dessa gordura, você não só consegue otimizar a retirada dessa gordura, você já consegue tirar mais, lógico, obedecendo os limites. E aí vem aquela pergunta que estava lá atrás de qual é o máximo que eu posso fazer numa lipoaspiração? A Sociedade Brasileira preconiza que o máximo seja 5% do peso corporal. Então, exemplificando, para uma pessoa de 70 quilos, seriam 3,5 litros de gordura aproximadamente. E além, 3,5 kg? 3,5 kg, talvez um pouco mais de 3,5 litros, porque a gordura ela é mais leve do que a água. Então, ela boia. Então, você pode ter um volume um pouco superior a isso. Mas, principalmente, o que a gente tem de mais moderno e mais novo são os equipamentos que a gente chama de lipoaspiração assistida, que pode ser o ultrassom, que pode ser o laser, que pode ser os equipamentos de alta energia, que eles, além de retirar a gordura, eles promovem como uma cauterização, é como se eles fizessem uma queimadura controlada nesse subcutâneo. E aí ajuda a criar os vincos na pele. Ele é muito aplicado hoje na lipoaspiração de alta definição. Para não cair tudo, como é que é a lipo HD. É como se fizesse uma retração da pele, então ela acompanha mais. Sempre é bom lembrar que lipoaspiração de alta definição, a famosa LAD ou lipo HD, ela não se presta a todos os pacientes. Você só tem a indicação de fazer esse tipo de procedimento num paciente que tem um corpo já naturalmente trabalhado, que tem uma atividade física forte, e aquela pessoa que se cuida muito do ponto de vista alimentar. Apregoar que qualquer pessoa pode fazer uma lipo HD é uma temeridade. Doutor Felipe, muito obrigado aí por sua entrevista. Quem agradece é a gente. Espero contar outras vezes com o senhor. Muito obrigado. Estamos sempre à disposição. Grato, viu?